Seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou explicar por que você é racista e provavelmente preconceituoso. E esse poderia ser o início de um vídeo de esquerda tentando enfiar na sua cabeça uma culpa racial que não existe, tentando te ensinar sobre opressões, racismo sistêmico, racismo estrutural e outras bobagens que não existem. Mas como não é esse o caso, você vai dar o like aqui no vídeo, vai se inscrever no canal e eu vou te explicar por que que o preconceito, não especialmente o racismo, mas qualquer preconceito com pessoas diferentes, ele é natural, evolutivamente falando, e você vai entender também como lidar com isso, como que nós podemos construir uma sociedade que não tenha conflitos raciais, mesmo o preconceito sendo um fator evolutivo do ser humano. Vamos começar então pelo início, que é o seguinte: o Homo sapiens ele tem a capacidade maravilhosa de reconhecer padrões até onde eles não existem. Ou seja, você consegue olhar para uma nuvem e achar que a nuvem parece um animal, parece um cavalo, mesmo uma coisa não tendo nada a ver com a outra. A nuvem são gotículas de água em suspensão lá no céu. O cavalo é uma forma de vida mamífera baseada em carbono. Então, são completamente diferentes e mesmo assim você consegue enxergar padrões. Você consegue agrupar, isso é uma característica evolutiva, você consegue agrupar principalmente aquilo que representa perigo e aquilo que não representa perigo, o que é de comer e o que não é de comer. Todas são habilidades úteis para o homem que viveu lá no Paleolítico e tinha que fugir do dente de sabre e, sei lá, caçar o mamute, caçar a preguiça gigante, não sei. Tudo isso é habilidade útil para esse homem. Inclusive a habilidade de distinguir o próprio grupo do outro. Essa capacidade de distinguir a si mesmo do outro, distinguir o próprio grupo do outro, é extremamente importante, evolutivamente falando. Tanto que a história humana é marcada por conflitos entre até espécies, né? Você tinha o Neandertal e o Homo sapiens, e eles entraram em conflito, houve também cruzamento entre eles. Nesse caso, eu nem acho que possa ser classificado exatamente como uma espécie diferente, mas né, são hominídeos diferentes. Todos hominídeos, mas eles são diferentes e entravam em conflito. E nós evoluímos para isso, para perceber esses padrões e aí agrupar os nossos num padrão e os outros em outro padrão. E aí surge a hostilidade, surge o estranhamento, isso aí é perfeitamente natural. Se você pegar crianças e colocar elas, imagina, pega uma sala de crianças homogêneas, o que isso quer dizer? Todos branquinhos, todos negros, não interessa, mas homogêneos. E aí você inventa um fator de diferenciação, você vai ver uma rivalidade surgindo. Até fizeram um experimento uma vez que pegaram crianças e colocaram elas vestidas de azul e de vermelho, e aí surgiu espontaneamente uma rivalidade. Primeiro que as crianças de azul se agruparam, as de vermelho se agruparam, e surgiu rivalidade e competição entre esses grupos. O que isso significa? O ser humano é um bicho gregário, ele vive em grupo e ele tende a preferenciar o próprio grupo em detrimento do grupo alheio, dos outros. Isso aí tem até a ver com um negócio chamado ocitocina, né? Mais um desses neurotransmissores aí, igual a dopamina, etc. E esse aí é o hormônio do grupo. O hormônio é neurotransmissor, sei lá. Mas ele é relativo ao grupo, faz com que você tenha mais empatia com aqueles semelhantes a você e você seja mais agressivo em relação àqueles que são diferentes. Olha que interessante. O que isso quer dizer? A única maneira de você construir uma sociedade sem o preconceito, uma sociedade em que todo mundo conviva numa boa, é garantir a segurança absoluta para que as pessoas convivam e aí elas não tenham esse estranhamento, essa iminência de perigo em relação ao outro. Aí vamos falar da Europa, porque lá está acontecendo o absoluto oposto. Você vai ver um monte de técnicos, esses fags aí em geral, que gostam de multiculturalismo, dizendo que não, eles estão
tentando criar uma sociedade multicultural e segura, quando isso é uma grande mentira. O que na realidade eles estão tentando fazer é destruir os povos europeus, destruir o povo que é etnicamente ligado ao continente europeu e substituí-lo por povos que não têm nada a ver com aquele território e nada a ver com aquela cultura. E como que eles fazem isso? É muito simples. Eles tentam incutir na cabeça do branco uma culpa histórica que não existe. Se todo mundo fosse realmente fazer reparações históricas pelos crimes dos seus antepassados de 50 gerações atrás, todo mundo ia pagar imposto e pagar reparação para todo mundo, ia ser um verdadeiro inferno. Então isso é uma baita de uma fraude. A maioria dos grandes impérios do mundo, eu poderia dizer até todos, mas talvez haja alguma exceção, mas os grandes impérios do mundo foram construídos na base de porrada, na base de escravidão, na base de sacanagem. Sempre foi assim, beleza? Então, pedir reparações históricas é completamente idiota. Só que a mídia, o contexto acadêmico, os grandes influenciadores de política pública da Europa, eles insistem nessa narrativa para destruir a autoestima do povo original europeu. Destruir a autoestima do francês, do alemão, destruir a autoestima do holandês, do belga, apesar de que esse negócio de Bélgica, nem sei se a gente pode chamar aquilo de país, é uma invenção moderna a Bélgica, são povos belgas. Lá tem povos da região da Gália, da Germânia, eles meio que se juntaram lá. Esse negócio de Bélgica é discutível, mas existe essa iniciativa e principalmente existe uma questão que é tornar a sociedade insegura para o próprio povo. Como você vai garantir a harmonia do europeu com o imigrante que vem lá do norte da África, vem da Síria, se esse imigrante ele recebe o dinheiro do europeu, come o dinheiro do europeu, ele pode fazer o que ele quiser, oprime as pessoas do país nas ruas, né? Sai por aí esfaqueando, assediando, fazendo o que quiser, e as autoridades nada fazem a respeito. Na verdade, elas encorajam que eles façam esse tipo de coisa. Saiu há pouco tempo atrás a notícia de que no Reino Unido eles estavam formando aí gangues de assediadores, de aliciadores de menores, e absolutamente nada foi feito a respeito. Aí você vai criando uma sociedade mais insegura. Resultado disso, as ideias de extrema direita estão voltando com tudo na Europa. O que eu acho dessas ideias? Elas são muito sensatas se você não cruzar a linha da esquisitice, né? Não virar um maluquinho que coloca, né, a bandeira do regime bigodista na parede do seu quarto. Não vire maluco. Mas você acreditar que um Estado ele se constitui havendo um povo particular daquele território, você tem uma linha de raciocínio muito interessante. Se você acreditar, por exemplo, que a França deve ser regida por franceses e para franceses, e a cultura francesa e o modo de vida francês deve ter primazia em relação a outras culturas e outros modos de vida, e não devem haver iniciativas supranacionais ou até iniciativas claramente estrangeiras, agressivas, contrárias à autonomia daquele povo e o mantenimento daquele território para aquele povo, para garantir a sobrevivência e a saúde daquele povo. Isso é algo com que todo mundo deveria concordar. Só que o posicionamento de você transformar, né, o Estado num instrumento para o povo viver em seu território, isso aí se tornou extremismo de direita. Isso é um grande problema, né? Você quer acabar com o preconceito, com o racismo, quer lutar contra as diferenças? Legal, então garanta que o povo ele tenha preponderância no seu território. Não transforme o Estado num instrumento de potências internacionais oprimirem o próprio povo. Isso parece difícil de entender, né? Eu imagino que a maioria de vocês não está entendendo. Bom, se você está entendendo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal.
Comenta que você entendeu o que eu estou querendo dizer. É o seguinte, o Estado, máquina pública, o que é isso? É força e burocracia. Estado é força e burocracia. Se esse Estado ele serve para oprimir o próprio povo, para destruir a identidade do próprio povo, você tem a anomia absoluta. Você tem a sociedade sendo jogada num estado de anomia. E eu estou falando da palavra Estado no sentido de situação, não no sentido de Estado-nação. Você tem uma situação de anomia, uma situação de bagunça, desordem absoluta. E ninguém deseja viver nisso. A não ser, é claro, que existam grupos que estão aí interessados em acabar com a ordem dentro do Ocidente, acabar com a ordem dentro dos países civilizados, para garantir aí seus interesses escusos. Será que existe isso? Não sei. Não, mentira, sei sim. Com certeza existe. Essa turma atua para bagunçar o mundo. Isso é a grande realidade, tá? Mas então como resolver? O Estado tem que ser instrumento do povo, e não o povo instrumento do Estado. Ninguém gosta de Estado, de imposto, desse monte de porcaria, né? Mas como você tem uma estrutura global baseada nisso, você precisa organizar as coisas um pouco melhor. Você precisa, por exemplo, que o povo aprenda a dirigir, filha da... Aprender a dirigir é muito bom. Aprender a dirigir ajudaria muito a minha paciência, né? Se os outros aprendessem a dirigir. Seria maravilhoso. Mas é aquilo, né, pessoal? Tudo que eu tô falando aqui é considerado um extremismo absurdo da extrema-direita, do mal, e que come gatinhos, pandas e, sei lá, unicórnios fritos, fritinho, unicórnio fritinho na manteiga, imagine. É isso. Então, se inscrevam aí no canal e venham ser, né, istas junto comigo, né, ista seja lá o que for.